Quando você realiza um processo de busca por documentos dos seus ancestrais, dos seus ascendentes, independente se for por curiosidade, pelo amor à genealogia, à origem de sua família, de sua história, ou para a cidadania, cidadania europeia, enfim. Independente disso, é comum você encontrar detalhes errados em uma ou outra certidão. E se você não tiver o conhecimento, ou pelo menos não se atentar a isso, você pode cometer alguns erros. Então neste vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns erros que particularmente aconteceram comigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. E como vocês puderam ver, eu vou falar um pouco aí sobre documentos, sobre alguns detalhes em documentos. Minhas redes sociais estão na descrição, então assista aí, o vídeo não vai ser longo, valeu! Basicamente o que nós temos que entender é que qualquer documento ele pode ter algum erro ou ortografia diferente que pode causar confusão. Inclusive tem um vídeo recente que eu falo sobre essa questão de documentos antigos, de que você pode encontrar palavras escritas de forma diferente, que pode causar estranheza. Então tá o card aqui em algum lugar, se você quiser assistir. Mas continuando, algo que inclusive aconteceu comigo, e eu acho que você tem que se atentar porque é comum acontecer em certidões, são erros. Por exemplo, uma letra diferente pode fazer toda a diferença, pode alterar o rumo da sua pesquisa. Então o mais indicado é que você procure o maior número de elementos possíveis, o maior número de documentos, principalmente documentos. Conversar com membros da sua família, ou conversar com pessoas que conviveram ou que têm conhecimento sobre o assunto é importante, mas essas pessoas também podem trazer informações falhas, elas podem ter entendido ou pensar de algo que realmente não é assim. Então é importante que você faça essa conciliação dos depoimentos, dos relatos, que são importantes, aliás, são muito importantes, mas buscando também documentos. Um deve complementar o outro. Outro detalhe que é importante ser mencionado é que alguns documentos, ou especificamente nas certidões, algumas elas têm uma veracidade ou elas são mais confiáveis que outras. A menos confiável nesse caso são as certidões de óbito. Por quê? Porque por motivos óbvios não foi a pessoa que se manifestou em sua certidão de óbito. A certidão de óbito de uma pessoa foi alguém que foi por ele para declarar o óbito. E então é a certidão com o maior número possível de erros, ou seja em detalhes ou erros até consideráveis. A certidão de nascimento, nós trabalhamos com a ideia de ser a certidão primária. Se todas as certidões estiverem em desacordo uma com a outra, eu devo ter como fonte primária a certidão de nascimento. A certidão de casamento, ela é ainda mais confiável do que a certidão de óbito. Evidente que cada caso é específico e pode haver um caso em que, por qualquer motivo, a certidão de óbito esteja correta e a certidão de nascimento, ou a de nascimento mais improvável, mas a de casamento esteja com um erro. Não é a regra, ou não é o mais comum. É claro que pode acontecer, deixando claro que eu estou falando das certidões da mesma pessoa. E eu vou explicar alguns detalhes que vocês vão entender. Na minha busca pela história da minha família, por genealogia, eu me deparei, por exemplo, com a certidão de óbito do meu bisavô. Eu sabia que ele era filho, ou filho de italianos. Já tinha informação sobre algumas coisas, mas nunca havia pego a sua certidão de óbito. A certidão de óbito, inclusive, em ter o teor que é com o maior número de informações. Nessa certidão, informou que os seus pais eram naturais da Itália, o que eu já sabia, mas de um local chamado Rovito. O que eu
me causou estranheza, porque as informações que eu tinha até então diziam que eles eram naturais de Rovigo. Aí você pode dizer, mas uma letra pode ter sido um erro de digitação, de fato. Mas o que acontece é o seguinte, Rovigo é o nome de uma província e um comune que é capital dessa província, que fica no Vêneto, né, mais ao norte da Itália. Rovito é o nome também de um comune italiano que fica na região da Calábria, ao sul da Itália. Então, se não houvesse uma cidade com o nome Rovito, seria mais fácil entender que foi um erro de digitação. Até acredito que foi um erro de digitação, mas esse erro, entre aspas, poderia me levar o rumo por um caminho totalmente diferente, acreditando que meus trisavós nasceram em Rovito, um comune muito pequeno da Calábria. E para você entender melhor, nós temos no interior de São Paulo duas cidades, Orlândia e Olambra. São muito parecidas, talvez a diferença não seja só de uma letra como Rovigo e Rovito, mas são muito parecidas. Suponhamos que alguém nasceu em Olambra e um erro de digitação consta que nasceu em Orlândia. Esse pequeno erro pode te levar por um caminho muito complicado. Aliás, você pode tomar um rumo totalmente diferente e com certeza não vai achar as informações que quer dentro da sua pesquisa genealógica. Como eu concluí que os meus trisavós nasceram em Rovigo? Por demais certidões. Certidões de casamento do meu bisavô, que declaram que os pais dele nasceram na Itália. Aliás, o meu bisavô casou civilmente 3 vezes. Então, através dessas certidões e principalmente da certidão de nascimento do meu bisavô, por ser mais confiável. E por quê? Porque foi o pai dele, no caso meu trisavô, que fez a declaração, na certidão que ele é o declarante e consta que ele e também sua esposa são naturais de Rovigo. Ele não iria dizer errado, então é muito mais confiável a certidão de nascimento do meu bisavô. E é claro que aí a prova definitiva está na certidão de óbito do meu trisavô e também a certidão de óbito da minha trisavó. Então, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Cidades com nomes parecidos, talvez até ruas com nome parecido, confusões com nome. Todos esses detalhes você precisa tomar cuidado. Então você tem que se basear em várias fontes. Eu vou fazer inclusive um vídeo futuramente, já tem alguma coisa no canal sobre isso, mas vou fazer um específico sobre declarações de pessoas contando histórias da família que depois, através de documentos, concluímos que não era bem assim, caíram por terra. Então, basicamente é isso, você tomar cuidado, você se atentar a esses detalhes, verificar o local certo. Por exemplo, no Brasil nós temos Bragança Paulista, estado de São Paulo, e nós temos a cidade de Bragança, no Pará. São parecidos, e se você, vamos dizer, não averiguar, já for concluindo sem uma melhor investigação, sem apurar de fato, você pode cometer um grande erro. Uma pessoa que consta que nasceu em Bragança, sem conhecimento, você pode deduzir que é Bragança Paulista, ou vice-versa, ou cidades que antigamente tinham uma nomenclatura e mudaram a nomenclatura. Então tudo isso você tem que tomar muito cuidado para não cometer aí alguns desses erros.